livramentos que só Deus podia dar. Eu acho que quando a gente lembra da travessia do Mar Vermelho, que a gente percebe que o povo de Deus estava encurralado, não tinha saída, o inimigo estava lá para matar ou para levar de volta para a escravidão. E de repente acontece um milagre, uma coisa que ninguém pensou que pudesse acontecer. Quem jamais imaginou das águas do mar parar e o povo atravessar em seco? Mas Deus faz isso. Deus é criador e criativo. Ele usa meios que o diabo não sabe, não espera, para abençoar nossas vidas. Quem podia imaginar que Deus iria dar um livramento para aqueles moços que foram jogados naquela fornalha, aquele calor horrível que mata em instantes, e no entanto aqueles 3 moços ficaram lá e saíram de lá que nem cheiro de fumaça tinha. Por quê? Porque o Deus de milagres operou mais um milagre. E o que Deus faz, o que Deus fez, Ele pode fazer nas nossas vidas também. Trazer soluções que ninguém pensou, trazer respostas que ninguém imaginou. E nesta manhã, eu escolhi utilizar uma das histórias mais ricas de mostrar que, apesar de fazer tudo certo diante de Deus, de ter integridade na fé, de ter confiança total em Deus, de mostrar que Deus estava primeiro em sua vida, ainda assim, Daniel não conseguiu se livrar de momentos difíceis em sua vida, porque ele tinha inimigos poderosos, invejosos, maldosos. Mas ele confiou em Deus até o fim, e porque ele confiou, ele foi um homem que teve sucesso na sua vida. Então nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Daniel. E à medida que eu for falando, vocês vão percebendo que tipo de homem que ele era, e como Deus atuou em sua vida, e como ele foi levado, por fim, a uma situação que nenhuma pessoa gostaria de enfrentar, ou seja, ele foi jogado na cova dos leões, e não leões de brincadeira, leões famintos. Mas vamos ver o que é que Deus fez com ele, que livramento Deus mandou para ele. Para falar de Daniel, então nós vamos ler Daniel capítulo 1, e vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo que eu escolhi aqui, até o versículo 6. Não sei se eles já vão projetar lá também. Ali estamos harmonizados agora. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bom, este texto aí dá um perfil da pessoa de Daniel. Mas antes vamos ver aqui, esse Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele cercou Jerusalém para fazer guerra e finalmente ele conquistou Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi destruído, mas ele, como era costume,
todas as nações que eles conquistavam, eles levavam os jovens mais fortes, mais talentosos, para servirem na corte da Babilônia. Mas estas pessoas não eram qualquer tipo de pessoa. Vejam aqui algumas coisas que eu vou repetir e que a gente vai ver os requisitos para fazer parte desse grupo de elite aqui. O Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, recebeu uma ordem para separar alguns israelitas que fossem da família real e da nobreza. Ou seja, não era qualquer um, tinha que ser gente separada. E que fosse mais ainda, jovens sem defeito físico. Tinham que ser perfeitos fisicamente. Que fossem bonitos, boa aparência. Que fossem cultos, cheios de conhecimento. E que fossem inteligentes. E que fossem, que dominassem os vários campos do conhecimento. Ou seja, tinham que conhecer sobre história, ciência, matemática e uma porção de ciências da época. E que fossem também capacitados para servir no palácio do rei. O Aspenaz precisava ensinar para eles a língua e a literatura da Babilônia. E o rei falou, eles vão comer da melhor comida, vão comer da comida que eu como, o rei falou, vai passar para eles também. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e só depois disso é que eles passariam a servir o rei. Então a exigência era grande. E quando eu estava lendo isso aqui, na minha casa, eu pensei, essa descrição dos jovens aqui parece de muitos jovens da igreja de Malden. Né? Gente inteligente, gente sábia, bonitos, nobres. Vocês podem não ser nobres aqui na terra, mas estamos todos filhos de Deus. Que é maior nobreza do que essa, filhos do rei. E que são pessoas que são capacitados para servir no palácio do rei. Nós servimos ao rei. Então eu estava vendo aqui, gente, nós estamos misturados nisso aqui. E finalmente tinha que aprender a língua, não é, deles lá. E nós precisamos aprender a língua inglesa aqui, não é? E também a literatura inglesa, saber as coisas sobre este país onde nós vivemos. E finalmente, eles fariam isso por um período de 3 anos. Quando eles terminassem o Instituto Teológico Quadrangular deles, lá de 3 anos, aí é que eles estariam aptos para servir o rei lá no palácio, na mesa. Então eu estou mostrando isso para mostrar quem era Daniel. Ele era jovem, muito jovem, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Agora, em Daniel 1, 18 a 20, dá um pouquinho da sequência deste assunto aqui. Aqui fala que passados, ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, ou seja, ao final dos 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Vejam que a mão de Deus está com Daniel e seus amigos, porque eles tiveram o mesmo treinamento que os outros, 3 anos aprendendo. Os outros também eram conhecedores, inteligentes, tinham cultura, eram de famílias nobres, mas aqui há um destaque para estes 4 que temiam a Deus, para estes 4 que obedeciam ao que Deus falava, para estes 4 que seguiam a lei de Deus. E isto nos mostra uma coisa, que Deus honra aqueles que o honram, que Deus dá virtude, graça, sabedoria para aqueles que buscam nele. Deus é justo, Deus é soberano e Ele está conosco, como estava também com aqueles 4 que estavam
servindo ali no reino da Babilônia. Mas além disso, existia algo que aqueles 3 anos, naquele instituto teológico, naquele lugar de aprendizado, estavam os melhores professores da época, que ensinavam literatura, ensinavam idioma, ensinavam ciências, talvez ensinavam as artes mágicas, a astrologia, ensinavam tudo isto, e estes homens de Deus, junto com os outros, aprenderam isso, porque eles eram inteligentes, eles tinham capacidade para entender as coisas. Porém, existia uma área que ninguém podia ensinar. Existia uma área do conhecimento, da virtude necessária, que não tinha professor, não tinha mestre. Só Deus era capaz de dar. E Deus deu. O que era? Que Daniel tinha a capacidade de interpretar sonhos. E isto é um dom de Deus. Isto é algo que ninguém pode fazer, porque surgiu uma situação lá que todos os sábios e mágicos e pessoas que trabalhavam para o rei, que poderiam todos morrerem. Que aconteceu um negócio estranho ali. O rei exigiu uma coisa que fora do comum. O rei sonhou. Ele teve um sonho que impressionou a ele. Ele não conseguia mais dormir direito por causa daquele sonho. E ele chamou os mágicos e encantadores do reino. Falou: eu tive um sonho. E eu quero que vocês interpretem o meu sonho. E aí os mágicos falaram: tá bom, rei, conta para nós o sonho e nós vamos interpretar. O rei falou: não. Vocês são muito bem pagos, vocês comem a melhor comida, vocês vivem no palácio, vocês têm boa reputação. Então é o seguinte, eu não vou contar o sonho. Vocês têm que descobrir o que foi que eu sonhei e interpretar. Oh, mas aí a coisa é brava, hein, gente? Imagina só. Vocês têm que descobrir qual foi o meu sonho e ainda interpretar o sonho. E aí então ninguém conseguia, dava desculpa daqui, desculpa de lá. O rei ficou nervoso e chamou lá o escrivão dele e falou: faz um decreto aí, se isto não for descoberto, meu sonho, alguém vinha aqui dizer o que eu sonhei e interpretar, todos os mágicos, todos os encantadores, todos vão morrer. Determinou o dia que todos deveriam morrer. E, logicamente, neste grupo, quem estava? Daniel e os seus 3 amigos. Todos iriam perecer. Quando isso chegou ao conhecimento do Daniel, ele procurou o rei e falou: dá um prazinho um pouco maior. Estica esse prazo aí. Aí o rei prorrogou o prazo. Daniel pegou os seus amigos, não foi consultar livro, não foi consultar outros mágicos, não foi consultar os poderosos. Ele e seus amigos se reuniram numa sala, dobraram o joelho no chão e começaram a orar. Orar e pedir para Deus: Senhor, tu que revelas o que está escondido, mostra para nós o que é que foi que o rei sonhou. E lá pelas tantas, Daniel teve uma visão daquilo que o rei sonhou. Quem é que podia fazer isso, gente? Só Deus. Deus é poderoso para trabalhar por aqueles que o honram. E Daniel era um homem que honrava Deus, que não tinha medo dos políticos, das adversidades, da política contra ele, da inveja que tinham dele. Mas Daniel permanecia firme a Deus. Isto é uma advertência para nós. Muitas vezes nossa fé é desafiada. Muitas vezes nós somos colocados em situações onde negar a fé resolve mais fácil o nosso problema. Mas aí nós estaremos sendo infiéis a Deus. Nós precisamos conservar aquilo que Deus nos deu, aquilo que a Bíblia fala de Deus, aquilo que nós experimentamos de Deus,
aquilo que nós temos certeza que Deus já fez por nós, nós temos que ser fiéis até o fim, gente. Nós temos que ser firmes na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Muitas vezes, as coisas que acontecem aí pelo mundo são reacionárias contra Deus, contra aquilo que nós cremos. E nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos com Deus, ou vamos abandonar a nossa fé. E em momentos assim, eu quero dizer para vocês, para nós sermos fiéis a Deus e dependermos dEle e confiar nele, nós temos que manter e Ele cuidará de nós. Ele cuida de nós. Aí Daniel procurou o rei e falou, opa, estou aqui. E aí o rei falou, você tem? Ele falou, eu já tenho, mas não é coisa minha. Não sou eu que sou melhor do que os outros. É porque eu tenho um Deus que é todo poderoso, que me revelou estas coisas. Então Daniel não puxou a glória para si. Ele deu glória para quem? Merece a glória. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Em todas as nossas conquistas, em tudo que a gente tem, tudo aquilo que a gente possui, nós devemos sempre nos lembrar, tudo vem de Deus. Você está bem de vida? Dê glória a Deus. Você está indo bem na escola? Dê glória a Deus. O teu business está indo bem? Dê glória a Deus. Teu casamento está bom? Aí dê glória a Deus 2 vezes. Porque todas essas coisas, gente, que a gente vive, sabe, saúde, a área financeira, as coisas da vida. Você está vivendo um tempo bom? Dê glória a Deus. Como diz lá na outra parte do Velho Testamento, diz, se você está bem, se tudo corre bem para você, não diga que você é que conquistou isto, mas diga que foi Deus quem te deu a capacidade, o dom para ser vencedor, para ser vitorioso. Amém? É Ele que dá. E aí Daniel chega lá e fala isso, e conta para o rei o que é que ele sonhou, e o rei falou, agora eu estou na frente de um que sabe mesmo. E além disso, Daniel deu a interpretação do sonho. E o rei ficou contente, porque a parte mais importante do sonho era ele mesmo, o império dele. Então acontece que, através de Daniel, a vida de muita gente foi salva. Muitos deixaram de morrer por causa de um homem de Deus. Sabe lá, quando você prega a palavra de Deus, quantos estão deixando de ir para o inferno? Porque ouvem a palavra da salvação. Vocês já imaginaram o quanto o seu testemunho pode mudar vidas? O quanto a sua palavra, o seu modo de viver, pode impressionar outros a ponto de eles quererem conhecer mais a respeito da sua fé? Gente, nós temos grande responsabilidade também. Agora, Daniel, em toda a sua vida, foi um homem correto. Em toda a história dele não se vê nenhuma pisada em falso. Tudo ele foi muito correto. Por ele ser um homem muito capaz, ele serviu embaixo de vários reis, durante 60 anos. Quando finalmente o Império Babilônio caiu, que o outro rei tomou conta, este rei gostou tanto de Daniel, que dividiu o reino dele em vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, em 120 distritos, e deu 40 para 3 líderes, e colocou Daniel em cima desses 3. Então Daniel era uma espécie de primeiro-ministro lá do império. E estes 3 que estavam embaixo de Daniel, que era um estrangeiro, um cativo, que estava em cima deles na posição, ficaram com inveja. E procuraram um jeitinho de atrapalhar Daniel. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram de uma forma que convenceram o rei a fazer um decreto onde qualquer pessoa que fizesse oração, ou que adorasse, ou que se inclinasse perante qualquer outro Deus que não fosse o Deus deles, seria condenado à morte. E convenceram o rei gostou disso, e assinou o decreto e selou. E a lei deles dizia que, uma vez decretado com o selo do rei, não podia revogar. Nem o rei poderia anular o decreto que ele fez.
Então, com isto, Daniel, agora com 80 anos de idade, não era mais um jovem, não era mais um garoto, 80 anos de idade, ele recebeu esta instrução de que não podia fazer oração para Deus, o Deus dele. Ele ignorou. Por quê? Porque a lei de Deus é maior do que a lei dos homens. O que está escrito aqui, gente, é mais importante, mais poderoso do que qualquer decreto de Obama, de Baker ou qualquer outra autoridade. Nós aqui precisamos fazer a nossa opção. Nós aqui temos que decidir de que lado nós estamos. E o Daniel recebeu aquilo e ignorou. E diz a Bíblia que 3 vezes por dia ele abria a janela que estava voltada para a cidade de Jerusalém e ali ele orava a Deus. E ali ele orava. E os seus inimigos só esperavam por isso. Era tudo o que eles precisavam. Então levaram ao rei a notícia. Daniel, ele não obedeceu, ele está desrespeitando, está fazendo oração para o Deus dele. E agora, rei? E o rei ficou numa situação muito delicada, porque ele gostava de Daniel. Ele tinha uma apreciação grande pelo Daniel. Mas agora tinha um decreto e ele foi levado a cumprir. Chamou as pessoas e colocou Daniel numa cova onde tinham vários leões famintos, leões que estavam querendo carne para comer. E jogaram Daniel ali. Daniel ficou lá o tempo todo, a noite toda. E a Bíblia diz que o rei não dormiu, porque ele gostava de Daniel. Ele ficava, ele ficou perturbado naquela noite. E pela manhã, ele se levantou e foi lá na cova. Parece que esse rei tinha uma intuição de que Deus ia fazer alguma coisa. E aí a Bíblia fala em Daniel 6:22, o desfecho dessa pequena história. Daniel 6:22. Vamos aqui no 6:19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Quer dizer, ele tinha ali escondido nele um pouco, alguma fé que Deus ia fazer alguma coisa por Daniel. Porque ele chegou lá na cova e falou: Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha aqui, ele foi lá, aquela mente devia estar confusa, ele podia ver um cadáver, mas ele também foi na esperança de que podia Deus ter feito um milagre. Por isso ele foi falando com Daniel e fazendo esta pergunta. E aí então ele ouviu a voz de Daniel, que respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, diga comigo, o meu Deus. Fale isso de boca cheia. O meu Deus. Porque nós temos um Deus, gente. E o meu Deus, o nosso Deus, não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e terra. O nosso Deus é o Deus soberano, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder. Este é o nosso Deus. E aí Daniel responde: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então aqui está, gente, algo que nós precisamos guardar. Se nós aqui, se tem gente aqui passando momentos de aflição, porque cada um tem suas aflições diferentes, cada um tem suas lutas e dores e dificuldades que não são iguais. Eu tenho a minha, Iraci tem a dela, vocês têm a de vocês. Mas se alguém está aqui numa situação parecida com essa,
em que você não tem escape. É você e os leões só. Você está lá e os leões também. E os leões estão com fome e você é o bife para eles. E agora? O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o Deus, o meu Deus, o nosso Deus, vai fechar a boca do leão também. Vai ajudar você a resolver também a sua situação. Por mais dramática que ela seja, Deus tem solução. Deus resolve de forma inesperada. Não espere Deus resolver a coisa do jeito comum. Deus faz de forma diferente. Deus faz de forma diferente. Lá no Velho Testamento, Deus abriu as águas do mar e do rio Jordão. Então, 2 vezes ele fez o mesmo milagre, abrir as águas. Mas no Novo Testamento, quando os discípulos estavam passando dificuldades, aí eu acho que o diabo preparou de um jeito para não abrir as águas, porque ele já sabia que Deus abria as águas. Então, em vez de abrir as águas, Deus não fez isso. Deus fez Jesus andar por cima das águas, porque Deus resolve de maneira diferente. Como Deus vai resolver a sua e a nossa situação, Ele sabe. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não fique com medo. Não pense que está tudo acabado. Porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que faz tudo para nós. Depois disso, depois de ser liberto da cova dos leões, com mais de 80 anos de idade, mudou o ministério de Daniel. Ele passou a ter visões sobre os últimos tempos, visões sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, sobre milênio. Ele teve as visões do fim. Ou seja, Daniel morreu muito velho, mas até o fim ele foi útil nas mãos de Deus. E eu espero que isto ocorra com cada um de nós também. Que enquanto nós vivemos, nós possamos ter confiança total em Deus, mesmo em meio às aflições, saber que Ele é poderoso para nos livrar. Você crê nisto? Então aplauda o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero encerrar o culto sem dar oportunidade de pessoas que talvez estão vivendo algum momento da vida que não está vendo muita solução. Você já tentou o que você pode, você já fez aquilo que estava ao teu alcance, você não viu nada ainda acontecer. Quem sabe se agora não é a hora da gente entregar tudo na mão de Deus e falar: Senhor, Tu és poderoso para cuidar disso. Iraci e eu passamos isso na nossa vida há muitos anos com o nosso filho. Nosso filho estava rebelde com a igreja, com as coisas de Deus. E nós tentamos tudo, tentamos psicólogo, tentamos pastores amigos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance e nada resolvia. Até que chegou um sábado pela manhã, que a Iraci e eu nos ajoelhamos na nossa sala e falamos: Senhor, nós não temos mais nada que fazer. Nós colocamos nosso filho nas Tuas mãos. Cuida dele. Não foi fácil, porque eu pensava, em uma semana está resolvido. Demorou 3 anos. Nesses 3 anos, a gente teve paciência e não retiramos das mãos de Deus. Nós deixamos. Vinha, coisa piorava, sabe, ficava mais crítico, mas nós não tiramos. Está na mão de Deus, Deus vai cuidar. 3 anos depois, ele se entregou para Jesus e, como vocês sabem, hoje ele é um pastor, porque todos os nossos filhos são pastores. Por quê? Porque a gente tem que ter confiança em Deus, que Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação, seja qual for a que você está enfrentando. E eu exorto você, em nome de Jesus, não desanime, não entregue os pontos, não diga está acabado. Não, diga assim: esta é uma oportunidade para eu conhecer mais uma vez o poder de Deus na nossa vida. Deus está dando mais uma oportunidade para eu reconhecer a ação dele na minha vida. Então, quem estiver assim, que está precisando, fique em pé, eu quero orar por vocês.